Continuando com o assunto indicadores de desempenho, hoje eu vou falar sobre as medições de custo relacionadas à produtividade da sua operação. Eu vou usar um centro de distribuição como um exemplo geral, mas é muito simples que você possa usar os conceitos que nós vamos conversar aqui para as características da sua operação em particular. Vamos lá? A maior parte dos custos operacionais logísticos estão relacionados à mão de obra. Portanto, quando se fala em medição de custos, nós acabamos pensando em primeiro lugar nos custos relacionados ao desempenho da operação. E é isso que eu quero tratar aqui. Desse modo, para relacionar quanto o desempenho está custando, a primeira coisa a fazer é você segregar os custos de acordo com as diversas operações ou com as diversas atividades que compõem a sua operação. E que atividades são essas? Recebimento, armazenagem, separação de mercadorias, preparação para expedição, expedição propriamente dita e o gerenciamento, é claro. Para não tornar esse vídeo desnecessariamente longo, eu vou me concentrar em falar sobre a separação de mercadorias, que de longe é o processo que mais consome recursos dentro de um centro de distribuição. Então faz sentido a gente falar sobre isso, concorda? Os indicadores de desempenho que costumam representar melhor a produtividade em termos de custos são aqueles que expressam a razão entre algo que foi produzido com o volume de recursos necessário para produzir. Isso traduz mais ou menos o seguinte: a quantidade de caixas que foi separado por hora homem, tipo, o separador X separou 100 caixas por hora. Perceba então que a partir desse primeiro medidor, nós podemos evoluir para o custo dessa operação. Então, quanto custou uma caixa separada, ou de outro modo, quanto custou uma caixa expedida e por aí vai. No caso de separação de mercadorias que nós estamos falando, a minha dica para vocês é use linhas, use o item que está sendo separado ao invés de caixas ou metro cúbico ou unidade ou qualquer outra coisa que possa representar isso. Por que razão? Ao medir a separação de mercadorias, existem duas variáveis que você não consegue controlar. Qual SKU está sendo separado e em que quantidades de unidades ou caixas, ou sei lá, você está separando. Você concorda que essas duas variáveis, elas são representativas da própria distribuição dos seus produtos, quais são os mais populares, quais são os menos populares. E isso faz parte dessa composição, faz parte dessa distribuição probabilística. E num evento em particular, ou num pequeno conjunto de eventos em particular, você não tem como controlar isso. Eu falei sobre isso no episódio 4, o gerenciamento das incertezas. Clica no, deixa eu ver aqui lado fica, clica no cartão sugerindo para você dar uma olhada nesse vídeo se você ainda não viu. Mas voltando ao assunto, os SKUs e a quantidade que vai ser separada em cada SKU são variáveis que você não controla. Mas o endereço onde você botou essa mercadoria, sim, é um ato de vontade e aí você domina completamente onde você colocou cada produto. E é aí que está a graça da coisa. O tempo de acesso de cada SKU é determinado pelo endereço onde você o colocou. Portanto, se você racionalizar essa alocação dos produtos, o chamado slotting, de uma forma racional, você vai poder reduzir o tempo de acesso e, consequentemente, o tempo de separação da mercadoria. O que você vai fazer? Reduzindo o tempo, você melhora a sua eficiência e reduz o seu custo, que é tudo o que você precisa. Portanto, cara, o nome do jogo é racionalização. Você precisa racionalizar onde você coloca cada produto de acordo com a popularidade, de acordo com as características particulares de cada item dentro do seu portfólio. Como disse o mestre Taiichi Ohno, os custos não existem para serem controlados, eles existem para serem reduzidos. E é isso que você tem que fazer. Então, desse modo, você não deve se esquecer de medir outras coisas além da sua mão de obra direta. Quanto você está usando de mão de obra indireta, quanto você está usando de terceiros, quantos equipamentos, quais as demoras, tudo isso você tem que medir também. E se você tem dúvida de como fazer isso, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu estou sugerindo aí na tela. Tem coisas bem legais aí para você ver, se é que ainda você não viu. Então, gostou? Nos próximos vídeos nós ainda falaremos sobre segurança, sobre gerenciamento de ativos, sobre desenvolvimento de pessoal, moral da tropa. Ainda tem umas coisas bem legais. Fica comigo aí pelos próximos episódios que você vai gostar do conteúdo. E aí, compartilha com seus amigos e aproveite para deixar seus comentários. Eu vou gostar muito de ler, inclusive sobre as suas sugestões de novos temas.
Por agora é isso. Eu vejo você na próxima semana com a continuidade desse assunto. Até lá!